Temos de apostar mais no 5-4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5-4. Ora, meus amigos, 8 meses depois, ou 9, nem sei, acabou o campeonato, acabou a época, parabéns ao Benfica, campeões nacionais de futsal, acabou a hegemonia do Sporting e, portanto, vamos olhar aí para isso. Num grande jogo, numa grande final, 5 jogos, teve de tudo, expulsões, vídeo-árbitros, vídeos partidos, jogadores em cima das balizas, confusão. Eu vi que havia um que estava ali tremido. Será que eu consigo? Será que é melhor sentar? É melhor sentar. E então, malta, o que é que achamos? Parabéns ao Benfica, não é? Estamos todos de acordo. Claro. Parabéns ao Sporting pela a luta que deu até ao fim. Podia ter caído para qualquer lado. Nós falámos aqui também senti isso nos últimos dias que a baliza fazia diferença e fez diferença ontem mais uma vez, quer atacar, quer a defender. O Gugiel está noutro patamar comparativamente com os guarda-redes do Sporting neste momento e assim fica mais fácil, entre aspas, porque quem tem um guarda-redes que dá pontos, ou que dá muitos pontos, vai estar mais perto de ganhar, porque depois em termos de resto do plantel, os plantéis são equilibrados, já aqui falámos desde o início da época, não é só agora, mas desde o início que o Benfica tem mais capacidade individual, de 1 para 1 e tudo mais, e ontem, depois de perder Merlin, o Sporting ainda com menos capacidade de desequilíbrio ficou, o pouco que tinha ficou. Mas a verdade é que quando o Sporting faz o 3-2 eu pensei, teve a ganhar 2-0, não é normal o Sporting deixar-se empatar também, mas quando faz o 3-2 eu pensei, ok, nunca mais vai fugir, pensei, nunca mais vai fugir, e ia dizer assim, o Sporting se ganha hoje, se faz o penta com estas adversidades todas, mentalmente para o Benfica vai ser muito difícil perceber quando é que algum dia vai conseguir ser campeão. E o Benfica faz o jogo é cheio de peripécias, portanto o Sporting entra logo a ganhar com o gol do Ziki, um gol a Ziki, não é? Surreal. E é engraçado porque o Ziki o Ziki é tipo Robin, toda a gente sabe o que é que ele vai fazer, mas ninguém consegue parar. Mas é essa a questão que eu ia dizer do Ziki. Eu dizia isso mais até do Merlin, por acaso. Sim, o Merlin é mais. Mas eu acho que o Ziki é que tu nunca sabes muito bem se ele vai chutar logo. Ele ontem remata por baixo das pernas. Sim. Mas o Ziki, se há imagem que me vai ficar desta época do Ziki, é ele no último jogo a jogar com uma joelheira, com uma máscara. Portanto, ele estava todo partido. E marca o golo. Portanto, o Sporting faz 2-0 num golo típico do Merlin. O mais difícil, aliás, duas coisas que eu senti naquele golo. Primeiro é que o mais difícil tu perceberes é quando é que ele vai. Porque tu sabes que ele vai, mas não sabes quando. E depois senti que as ajudas do Benfica, nesse lance específico, chegaram muito tarde. Quando chegaram, já nem houve ajuda. Mas ali é difícil, porque alguém ele já tem está que ajudar muito... ali. Certo, mas ele remata na zona frontal. Certo, mas aqui a questão é, eles não estão a jogar uma superioridade de um 4-3 a um 5-4, ou seja, o jogador está ligeiramente a fechar meio o passe. Ainda por cima ele vem de trás do Merlin. O que ia acontecer era que iam deixar um jogador sozinho do outro lado. E se calhar são indicações que têm de assumir um para um defensivo, assim. Não, mas ali já estava ultrapassado. Portanto, ali alguém tem que sair à frente do remate. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Até porque ele ainda dá um ajuste. Mas isso está sempre. Isso ele faz sempre. Ele depois dá sempre mais um ajuste. Eu percebo o que estás a dizer. O que eu acho nesse caso é que até o Carlitos, que é o que tem quase toda a gente já faz, ok, que depois dizem assim, ele depois faz um golo como fez na semana passada na Luz, que vai para o outro lado. Prontos, mas em 10 para dentro ele mete 9. Em 10 para fora ele se calhar mete 5. O Benfica depois recupera faz o 2-1 e depois tem o 2-2 num lance de 4-3, de 5-4, neste caso é 4-3. Esse lance marca muito, não é? Porque o Sporting perde o único jogador, não é o único, mas o desequilibrador. Sim, neste momento, tu olhas depois para daquele lado, não tinhas ninguém. O Diogo Santos não é um jogador de ir para cima dessa maneira. O Wesley pode ser e tem sido de vez em quando. O Ruben Freire ainda não conseguiu ser esse jogador. Fica sem grandes opções depois. Portanto, esse lance é uma expulsão do Merlin, uma entrada violenta, porque ele acha que sofre falta antes e depois vai de esforço e vai só para bater. O Sporting não só, portanto esse lance é na abertura da segunda parte, não só perde o Merlin, como perde o challenge, que se calhar podia ter dado jeito noutras alturas.
sofre o 2-2 no lance. O Sporting fez uma coisa interessante, foi Do guarda-redes. mudava de guarda-redes sempre que havia bola parada e mudou de guarda-redes para o 4-3. É verdade. O que O Gonçalo é o que é. é treinado, certeza. E ele sofre o Mas, gol aí olha, no foi- primeiro poste. Foi no 2-2 que eu percebi que este Benfica é realmente diferente. E eu comentei com vocês no grupo. Eu acho que o Benfica de há uns anos, ou mesmo no início da época, não conseguia marcar em 4-3 a este Sporting. Também ajudava o Sporting não ter o No João Matos. Certo, lesionado. Mas senti muito isso. E é este Benfica é diferente. O Benfica tem uma alma diferente. Virar a final, ou seja, começou a ganhar a final, depois virou o Sporting e o Benfica conseguir virar no Salvou João Rocha. dois match points. Exatamente. O Benfica se foi campeão no João Rocha pela primeira vez desde que existe o pavilhão do Sporting. E depois conseguir virar o resultado 2 vezes mostra que este Benfica é muito diferente. Ontem pareceu, essencialmente ontem, que estava um ambiente mais leve no Benfica, um ambiente leve de não de grande Depois pressão. de ganharem na Luz, eu acho que... Não de grande pressão É isso. que tem havido nos últimos anos. Parecia-me que a equipa em si estava mais leve e Porque a equipa mentalmente- olhava para o outro lado e via que o Sporting não era o Sporting de há 2 anos, não era o Sporting de há 3 anos, ou seja, Era possível. sentia que tinha mais possibilidades. Eu diria que, por exemplo, no último ano do Mister Espanhol, o Pulpis, o Benfica já entrou na final e então depois de perder o primeiro jogo nos penaltis ou no prolongamento ou algo assim, Já sabiam que eles ia olhavam para a frente e diziam: acontecer. o que vai fazer? É que o Sporting foi na altura que o Ziggy estava a aparecer e a ser craque, o Sporting tinha o Pani Varela, portanto, Sim, sim. o Sporting tinha o Eric, Guita, sim, sim. tu olhavas para a frente. Não há hipótese. Agora não, agora é um Sporting que o Benfica... E temos de dar o mérito ao Cassiano, porque acho que isto é muito trabalho mental. Claro, muito trabalho mental. Sem sim. dúvida E é nenhuma. interessante porque este trabalho mental vem... eu volto a dizer, acho que é importante eles olharem para a frente e verem que o Sporting não é o mesmo Sporting de há uns anos. Mas é um trabalho mental importante porque eles perdem Taça de Portugal e Taça da Liga. Num desses, que agora não me lembro qual é que é, levam uma goleada do Sporting na Nas meia-final. meias-finais, exatamente. Está-se ali. E portanto, um dos dois, e portanto motivar a equipa para depois chegar à final, ganhar o jogo 1, foi muito importante para o Benfica ganhar o jogo 1 e depois reagir quando estão a perder 2-1. É um excelente trabalho do. E nós do falámos Cassiano. aqui na sexta-feira com o pavilhão da Luz não é praticamente vazio, mas a central estava muito despida, já a pensar num título Sporting. E eu vi, atenção, em relação a isso, eu depois vi muita gente no Twitter a dizer que muita da gente da central Estavam por cima, né? estavam por cima e foram para a bancada da claque. E então até puseram mais gente naquela zona do que era possível. Ok, mas Sim, ainda ontem- sem certeza. E eu vi que ainda houve, assim, uns ontem, comentários ainda no Twitter ontem, a explicar isso. ontem no João Rocha também havia ali alguns lugares vazios e depois tu olhavas para cima e as Sim, pessoas estava estavam muita a ver o gente jogo em de cima. pé. É normal, De pé, normal. Mas portanto, o Benfica depois sofre o 3-2. Eu achei também que o Sporting ia ganhar, ainda que fosse a 7 minutos. E depois faz 5-4, que é uma coisa que o Benfica normalmente E não fez utiliza cedo muito. até. Eu ia-vos mandar Fez mensagens, cedo, 4 minutos e qualquer tal. coisa, eu pensei, Fez e... se sofre um diferente. golo vai logo, mas não, era igual. Se calhar vai 2 minutos, já querem fazer as coisas com mais pressa. Ou seja, é um 5-4 mais calmo. É isso. Não Também é, é o isso. Sporting quando Sim, faz sim. o 5-4 a 2 minutos do fim é um Já é 5-4 diferente. que... É sempre a andar. E ainda assim, tem 2 ou 3 oportunidades em que o Gugel É isso, o Gugel segura o safa e depois ainda manda uma bola ao poste porque quase que É marcava verdade, é gol. O Gugel não só está no lance do gol decisivo, né? o remate é dele e o Afonso desvia, Sim. como depois faz 2 defesas. Uma é do Tainan, Uma é o Tainan, é mas um bocado a mesmo assim figura. é a figura, Agora, certo. a outra que A Diogo outra é Santos ou passou. passou, Sim. a outra é uma defesa do caraças. Que nem por cima é no Outra último vez. minuto. É, Outra 3 vez. segundos, Sim. 3 segundos do fim. Sim, sim. 3 segundos do fim. E o Benfica é campeão, e é campeão 5 anos depois, portanto, quebra Sim. 4 Covid, anos. sim. E agora obriga o Sporting A a reinventar-se. reinventar-se. O que é bom. É ótimo. É ótimo. Eu acho que eu não quero dizer que o Sporting precisava deste abanão, porque também não quero entrar outra vez na conversa do fim de ciclo ou o que quer que seja. Já falámos aqui o suficiente sobre isso. Mas acho que vai fazer soar um bocadinho os alarmes. O Sporting continua a fazer muito trabalho bem feito, mas se calhar está a fazer algumas coisas que não são tão bem feitas. E uma derrota, mais do que uma vitória, uma derrota é o suficiente para fazer o Nuno Dias e o Paulo Luís, principalmente, pensarem de outra forma, reinventarem-se. Eles reinventam-se todos os anos, é certo? Há uma coisa que nós também não podemos esquecer, não é? O Sporting perde a final contra o Benfica,
perdem jogo 5, Sim. nunca perdeu um jogo em 40 minutos, com exceção deste. Fala disso. Em 9 jogos perde um. Ou seja, o Sporting, se fosse um ano em que o Sporting perdeu 2 vezes com o Benfica e perde uma das taças, É isso. eu percebo Mas que perde o Nuno título. Dias é isso, e vão ter que fazer coisas, porque o plantel Mas também não dá para ganhar sempre. é isso, não vão ganhar sempre, e mesmo que o Sporting até seja mais organizado, seja melhor que o Benfica, há sempre, não é? Por alguma razão existe. E o desporto, Benfica tem-se reinventado. E o Benfica tem investido, não é só reinventado, é investido. O Benfica tem ali, e acho que agora nos últimos tem 2 anos paciência. foi buscar 3, 4 miúdos que a verdade é que tem, por exemplo, o Lúcio é indiscutível neste momento, É verdade. o Carlinhos, Está a dá ganhar, para perceber que o Cassiano gosta muito do Carlinhos, que aposta muitas vezes nele. O Raul Moreira, falei aqui, avisei que no final da época se calhar seria bom começar a pô-lo mais tempo para ele ganhar rotinas. Jogou em todos ou em quase todos os jogos da finais, só não jogou no último, não foi como cá, estava com o Rugiel. No último em Alvalade, ou seja, no jogo 2. 3. 3. Pois No não está 5-1. aqui no 3. No jogo 3, exatamente, estava com o Rugiel na bancada. E então O Silvestre também teve mais minutos no último. é isso, ou seja, nesta época. está-se a rejuvenescer, é assim, não é? Sim, sim. É só dizer isso. E tudo isso conta com miúdos de seleção nacional, com miúdos que são campeões europeus de sub-21, com malta com muitos anos, ou sub-19, com malta com muita experiência já, com muitos anos, apesar de terem 22 anos, mais ou menos, já com se calhar 4 ou 5 anos de liga de placar. E o Benfica está aí para as curvas, como se costuma dizer. Eu quero já dizer que para mim o meu MVP das finais é o Rugiel. Claramente. É quem eu ponho como MVP das finais. Sem dúvida. E o Sporting, acima de tudo, era o que estavas a dizer. Não sei se há uma de se reinventar, porque é como tu disseste: 9 jogos, perdeu 1 nos 40 minutos, está em 5 decisões, esteve nas 5 da época. Eu acho que o Sporting pagou muito. A Champions. O Mundial. Não, exatamente. Acho que pagou muito o Mundial. Sim, Que foi as lesões ano passado duro, como são todos. Pouco tempo de descanso. Ziki passou na seleção. Então o Ziki por Arames já na seleção para fazer o esforço para ir ao Mundial. E andou a época toda assim. E Sim, os o Sporting que jogaram muito no início, e depois acabou o Mundial. E esses jogadores tiveram 2 ou 3 meses sem jogar. E aqueles 5, 6 Estavam já a jogar os jogos todos. Tainan, Sokolov, Merlin, Diogo Santos, Wesley. Pauleta muito tempo fora também por lesões, olha vai, olha volta, olha vai. E viu-se que neste jogo ele só entra a sério quando o Merlin é expulso. Pois. Ele a primeira parte porque jogou não, aqui 1 minuto, 2 minutos. Lembrar que o Nuno Dias. não havia outra Lembrar que o hipótese. Nuno Dias disse a dada altura da época que esta época não treinou nenhuma vez com o plantel todo. Acredito. É impressionante. E Porque depois, o Alan depois lesiona-se É isso. gravemente. Pois sim, se quisermos Mas contar com o mesmo Alan, assim, nunca. depois. É Ou impressionante. seja, depois de tudo isso, Vão ao mercado e as coisas correm vão ao mal. mercado, tirando O Rocha não correu o mal. Rocha, Sim, mas tirando o o Bruno Rocha, Rafael- O Bruno Bruno Rafael foi um tiro ao lado. nem conseguimos perceber. O Freire também melhorou muito. Melhorou muito. Mas Atenção, Freire melhorou muito, mas ainda não é jogador não, para o Sporting para mim. ainda não conseguiu para mim demonstrar que Que merece estar no Sporting. Não, que merece, falta-lhe merece, falta-lhe mas aquela. falta ele ser é- diferenciado. ele não é é? bom taticamente, Sim. ele é muito bom taticamente, ele dá a vida, ou seja, é um gajo que se entrega com tudo, mas ainda naquela parte de 1 para 1, de desequilíbrios. Claro. Não está ainda ao nível de Sporting. Não quer dizer que não venha a estar. Eu não sei que idade tem o Ruben Freire, 26, 27. Sim. Consegues Por ver aí. aí? 27. Não quer dizer que durante o próximo ano que não exploda, não é? As coisas acontecem. E pronto, e acima de tudo, já batemos aqui nesta tecla também. E eu não sei o que é que o Sporting vai querer fazer em termos de contratações. Sabemos que já tem o Valério, não é? Fechado. Vai ser uma grande mais-valia. Já vamos falar sobre isso. O regresso de alguns miúdos, pronto. Já vamos falar sobre A meu ver, precisa de um guarda-redes. Não há... isso. Não vai acontecer. Pronto, eu não estou a dizer que vai acontecer ou não. O que eu estou a dizer é que precisa. Sim. É possível que o Ministério Nuno Dias, orgulhoso como é, queira ir com os 2 que tem
para demonstrar que consegue ser campeão O com Passo, eles. o Passo tem, e foi no ano passado. Atenção, Tiago, O peraí. Sporting foi no ano passado campeão com eles. Com os dois, Eu é acho isso. que não é uma Por isso questão de que eu orgulho. dizer que pode... Eu acho que Eu acho que não é uma questão de orgulho, Eu acho porque que há- o Sporting tem um projeto, não é como o Benfica, que corre mal e manda embora 10 e manda vir 10. eu acho que o Sporting tem outras Mas É atenção. diferente. Mas atenção, ninguém está a falar disto, ou eu não estou a falar disto, porque o Sporting não foi campeão. Nós o ano Sim, é passado, verdade. se quiserem Eu- puxar os podcasts todos atrás do ano Eu- passado, eu se acho- os jogadores que nós criticamos no Sporting foram os dois guarda-redes, e o Bernardo e o Henrique. Criticamos muito o Henrique e dissemos, o Passo precisa de oportunidades, já merece. teve. E quando a teve também não agarrou. E este ano continua a ser Sei, igual. eu acho que o Passo, Teve muito melhor. teve muito melhor este ano, exatamente. Mas Se é suficiente ainda. E é isso. Mas a questão é que há a sombraguita Ele sempre. tem muito- 25 anos. Não, Ele tem 25 para mim já anos. não é uma questão de sombra guita. Eu acho que se Eu o não Sporting, acho o Giel melhor que o Guita e é muito Sim. acima dos eu outros acho que o dois neste Sporting, momento. se for com Bernardo na próxima temporada, o ano inteiro, ou seja, se ele for o titular e o Henrique, obviamente, a morder os calcanhares, eu acho que o Sporting não será por aí que o Benfica vai ter muita E vantagem. este ano foi por aí. Acho que foi por aí O neste Bernardo jogou muitas O Henrique vezes. fez um grande jogo ontem. O Bernardo Henrique fez um grande o jogo Bernardo ontem. Tirando o 3-3. É uma bomba. É uma bomba. Não, o 3-3. Aquela que lhe passa por baixo das pernas é uma bomba. Não, não. Não. Então há um Desvia, desvio. Há um Tá bem. desvio. Há um desvio Mas- e ele não tem tempo. Certo, mas eu acho que Eu acho que o Henrique faz um bom guarda-redes ali jogo. tem que fazer mais. Não, na ali minha ele- opinião. A bola desvia. O Guita a não bola- sofria A aquele bola gol. desvia-lhe nem Sim. um metro. Não, desvia um ou dois É metros. fora é na zona da baliza. É que há um isso, desvio. ali na- Pronto, enganou. na área, Pá, mas, acho que ali não tem hipótese. Mas é uma questão de Desvio. posicionamento, de maneira de pôr o corpo. Eu tenho sérias dúvidas que o Guita sofresse aquele gol. Talvez sim, talvez não. Agora ali é um Eu, não, eu, desvio, por exemplo, ele é está, raro. ele está preparado para sair ao cruzamento que vai sair. É raro ver, se tu analisares bem, o Sporting este ano, o Bernardo e o Henrique, quantos golos têm sofridos por baixo das pernas neste tipo de remates sem ângulo? Não, mas aqui vamos... não é um remate. Aqui não é um remate. Não, aquilo é um remate. cruzamento, ele aquilo está-se é a preparar remate, para sair ao não é para a cruzamento baliza, e a é um bola remate, desvia-lhe. É meio remate, meio Tá passo ao bem, segundo pau à espera de um desvio. Só que E ele há um vai, desvio. ele vai a sair à bola que vai numa direção e há um desvio e ele não tem tempo de corrigir a Mas bola. um Pá, 5-4 nem sequer tem que sair à bola, naquele sentido. como assim? Sim, Não tem tem que proteger a baliza. 5-4 não tem que... Mas ele não está, ele está na baliza. Pronto, e é ele, isso. E ele já está a movimentar-se para onde a bola vai. Certo. E há um desvio ali, ele Certo. enganou. Pá, ali não tem hipótese. O único golo que podemos aqui falar é o golo que lhe passa por baixo das pernas, que é um remate fortíssimo, que acho que é o 2-1. Um dos remates que é Não, forte. esse é o canto, não tem hipótese. Há um remate Ali que há é queima-roupa. um remate que é o Então é o único 2-2. que lhe passa por baixo. Não, o 2-2 é o Gonçalo. é o Não há Gonçalo. nenhum. Será o 3-2 então. Será o 3-3. 3-3. 3-3. Será o 3-3 3-3. é esse. É um 4-3. pequeno desvio. Não, 4-3 é o remate. 4-3 é o remate. Há um que é Estás por a entre as confundir, pernas. se calhar, com Há um que é outro. entre as pernas. É o 3-3, 5-4. Esse é o desvio. Pronto. Mas há um que a bola lhe passa, bate-lhe com força. Ou será que é o Gugiel? É o Gugiel. O Gugiel é que sofre debaixo das pernas. É o 3-2 do Taina. Ok. Debaixo das pernas do Eu não vi esse golo. Olhem, dizer aqui uma coisa, que o Nuno Dias na Flash falou que os adversários melhoraram muito. E é verdade. Mal era também. Os adversários melhoraram muito, mas atenção porque o Sporting acho que baixou. E acho que isso Eu também. tem Oh, que mas também ser- acho que sim. mesmo que não tenha baixado, mesmo que tenha mantido, se os outros É melhoram. isso, os outros melhoram, é claro. isso. Mas acho que o Sporting baixou o nível este e a ano. primeira divisão para o ano vai estar ainda mais forte do que Vai este estar mais ano. equilibrado, é verdade. As equipas estão cada vez a investir mais, fazer bons plantéis. O Sporting foi campeão invicto. Não Na percebi. fase regular. Foi invicto. Sim, mas teve mais dificuldades quando acho que o Nuno Dias diz que os adversários são melhores, acho que é no sentido de, Eu acho em que termos de jogo, Sim, foi preciso mais. criam muito Talvez, mais isso, talvez, criam muito talvez. mais Sim, dificuldades. eu acho que nos É playoffs sentiste isso. O Sporting teve que ir a todos os. Aliás, o Sporting foi sempre à negra. Sim, mas 2 jogos imagina, 3 e um o jogo 5. Sporting nunca na vida empataria 2 jogos seguidos com Caxinas e Elétrico, por exemplo. Não é normal. Tens de lembrar do contexto que são esses jogos. Não é? Mas está bem, mas não é normal. Pré-Champions. Eu acho que a Champions marcou muito o Sporting este ano. Mentalmente, eu também Na acho que sim. parte final. Acho que sim. E por Acho outro que era lado, mesmo. Eles acreditavam mesmo que este ano iam conseguir, tinham Champions. mesmo esse alento. Sim. E contrataram e a as meio coisas- da temporada para isso. e é isso. E Portanto- não ter acontecido, eu acho que mentalmente foi um baque muito grande. Agora, continuo a dizer, Olha, acho que. O Sporting já não era campeão invicto na fase regular, pelo menos há 2, 3. Já são alguns anos. Ou seja, o Sporting tem uma fase regular tranquila, positiva.
Não foi tranquila. a última vez. A última jornada, Está bem, o Sporting fica invicto, mas a última jornada o Sporting vai definir primeiro lugar. Tá bem, mas aí porque o Benfica também... É invicto em termos de números. O Benfica, eu estive a fazer o levantamento Mas e isso é porque o Benfica também derrota. chega a esse jogo com apenas 3 empates e uma derrota. O Benfica tem uma derrota anormal esta época, que é contra o Quinta de É Lobos. contra a Quinta dos Lobos. Só uma. Ajuda muito o Benfica a não ter tido Champions, acho eu. Ajuda imenso. Porque há jogos, o Nuno Dias falou disso, o Sporting acaba a época com mais, acho que 10 jogos ou mais do que o Benfica, e o Benfica beneficiou disso. Também mal seria, não é? Depois de falhar a Liga dos Campeões tem que tirar partidos disso. Mas a única derrota normal que eles sofrem é com o Lombos. Depois é com o Sporting só, que perdem. Portanto, acho que acaba por ser um campeão justo. Os dois candidatos fizeram épocas tranquilas. Sim, o Sporting com mais dificuldades, já falámos aqui, de ter mais minutos para uns, outros. Mas se formos a ver, no cômputo geral tem 2 resultados que podemos dizer, olha, 2 maus resultados, mas tem um contexto muito específico, é jogos pré-Champions, onde houve ali, o Sporting até antecipa um dos jogos, aquele jogo com o Elétrico, para mim, é o jogo mais estranho do Sporting, porque estão a ganhar 3-0 e deixam-se empatar. Pode ter aqui um peso Champions de já estarem, não é já estarem a olhar, mas percebemos que no físico dos jogadores esse tipo de coisas também pesam, e de resto, e depois aí no play-off é que tiveram que sofrer contra o Lyon, contra o Zeza, foram um jogo 3, mas o jogo 2 foi uma tareia. O jogo 1 foi uma vergonha. Sim, o jogo 1 foi a pior, nós falámos aqui, na minha opinião, foi a pior primeira parte que eu me lembro do Sporting num Dias. Mas se pensarmos no jogo 2, foi uma goleada, e no jogo 3 o Sporting esteve relativamente tranquilo. Já não esteve contra o Lyon Sport Salvo, que até começa a perder o jogo decisivo. Mas pronto, é para isso que as pessoas jogam, né? Para melhorar, é por isso que as pessoas treinam, é por isso que as pessoas investem para melhorar, e o Sporting tem de acompanhar. Cada vez mais no desporto, essencialmente no futebol e no futsal, o gap entre as equipas grandes e as equipas pequenas é cada vez menor. Já há muita gente, e ainda bem é isso, já há muita gente qualificada nas equipas ditas mais pequenas, os treinadores já são muito mais estudiosos, já entendem muito melhor o jogo, já trabalham muito melhor, os próprios jogadores, mesmo das equipas mais pequenas, têm uma ambição maior, já trabalham muito extra, e tens muitos que já... e sentes isto, nem é só na primeira divisão, sentes isso já nas segundas divisões e tudo. Jogadores com outro tipo de responsabilidade, não são todos, não é? Mas sabendo que o tratamento não é só chegar ao treino e ir treinar, como é que chegas ao treino, a alimentação, é o descanso, e isso se calhar um bocadinho todos influenciados até pelo Cristiano Ronaldo, não sei, mas acredito muito daquela doença de jogar e saber. E influenciados pela noção de que antigamente tu chegavas aos 30 e acabava, e agora não, sabes que chegas aos 30 podes viver disto mais 10 anos. É isso. E eu acho que isso, ou seja, todo esse desenvolvimento de pensamento de jogadores, treinadores, está a fazer com que as equipas estejam mais equilibradas, consigam disputar os jogos, o Lombos... Sejam mais profissionais. O Lombos vai a uma meia-final e uma final este ano, não é? Se não estou em erro. O Lombos vai a uma final... Pelo menos a uma E final. uma meia-final não. Meia-final não foi? Só foi só uma final? Não foi na Taça de Portugal? Não sei. Eu estava a pensar no campeonato. O Não, Lombos vai à final da Taça da Liga, ou Taça de Portugal, já nem sei, é uma das duas. Eu confundo as duas. A Taça da Liga ele vai a uma final. Que é ali em Vila do Conde, não é? Sim. Acho que era ano passado. Já estamos focados em 25, 26. Já só olhamos para o futuro. É isso, vão a uma final. É uma final. Final e uns quartos. Ok. E os quartos? 2 quartos. 3? Certo. Se quiseres 2. contar. Pois está bem. Sim, com o... Não, 2, tens razão. Sim, ouvi o Leões vai a 2 meias finais pelo menos. Sim, e depois o Sporting a tremer. Os jogadores, as estruturas neste momento dão condições aos jogadores, obviamente umas mais, outras menos, mas todas dão um mínimo. E o mínimo já é um mínimo bom, aceitável. Sim. E portanto, e é aqui que tu tens que te diferenciar, não só pelo teu trabalho, mas também por tentares encontrar os jogadores que, dentro desse nível aceitável, depois têm os Zikis, os Merlins, ou seja, tens que encontrar os fora de série. E antigamente era muito mais fácil para o Sporting e para o Benfica ter os fora de série. É isso, hoje em dia agora já... também só que às vezes demoram mais tempo a chegar lá. Ao ponto abuçado. É isso. E há mais, e já vamos, por exemplo, para o ano vamos ter um Braga... muito forte, a mim parece-me bem mais forte do que este ano. Olha, isso é que é falar. Olhem, a tal questão
Já não dá para o Sporting e Benfica ir buscar toda a gente, Claro. e há mais qualidade, Sobra, dá para os outros irem buscar. Claro. Uma curiosidade estatística, estava a comentar com vocês em off, para os nossos ouvintes também saberem, foi a terceira vez que houve dupla remontada nas finais. Ou seja, o Benfica começou a ganhar, o Sporting virou, estava na frente. Muito específico, não é? É coisas a 0-0. Sim, então, Pronto. dupla remontada, com jogos ao domingo. Aconteceu 2 vezes ao Benfica, 2009 contra o Belenenses e 2012 contra o Sporting, e aconteceu uma vez ao Sporting em 2018 contra o Benfica. Muito bem, grande Sporting. Do Grande Sporting que... perdeu. Não, mas ganhou essa. Está bem? Ganhou essa. O Benfica chegou ao 9º título, o Sporting tem 19. Estava ali a ver, absurdo. parece-me que nos últimos 15, 11 são de Sporting. Contei bem? 1, 2, 3, 4, possível. 5, sim. Contei bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, nos últimos 14, 11 são do Sporting. É isso? Não, Ok. desculpa. Dos últimos 15, 11 são do de Sporting, é isso. É absurdo. É muito. É absurdo. É muito, mas o Benfica, olha, pronto, tem que recuperar Tem 10. 3 seguidas na Atenção, que altura. o Sporting, o Benfica quando entra, o Sporting também já tem 6. Também é verdade. O Benfica entra quando? Aqui? 2, 3? 1, 2? É no ano antes, acho eu. Não é no ano em que é campeão, não. É Não é logo no primeiro, Ok. acho eu. Então, peraí. Acho que é 1, 2. Acho que é 1-2. 1-2 o Benfica já tem. Já está aqui, olha, 1, 2. Aí no ano do Freixeiro. E o Sporting ficou em quarto nesta fase regular. O Fernandes achou. Espera, nem vi. Não havia, era Era corrido, sim, Era sim. corrido, Ih, era tristeza, Sporting, 1, 2. Está a ser O a Tado, pior quem era, aí? classificação. Era o Jorge Braço, o treinador do Tado. se calhar era. É capaz. Se calhar era. O Benfica entrou em 1, 2. Sim. Portanto, Comprou o Olímpico. portanto, desde que o Sporting e o Benfica estão juntos, o Sporting tem 13 e o Benfica 9. Ok, já não é uma diferença assim tão gritante. Muito bem, muito bem. Olha, isto obriga o Sporting naturalmente a ter de mexer, não é? É a vida, assim. Os desapontamentos da vida obrigam-te a ir para cima, as desilusões da vida obrigam-te a ir para cima. E certamente que o Sporting vai querer mexer. Já tem um jogador contratado, tem-se falado tem aí de alguns. muitos nomes. Sim. Ponto 1. O grande reforço do Sporting vai chegar em janeiro. Ao que tudo indica, o Xcala vai meio aninho à Rússia e voltará para o outro lado. Nem precisa vender a casa. E voltará para o outro lado. Ao que tudo indica, atenção. Já acertados, Filipe Valério, vem do El Pozo. O Bruno Pinto, que vem depois de uma época do Alula. O Alan Guilherme, O Alan Guilherme vai ser... não, achas que não? vai Volta ser para em aí em janeiro, dezembro, Só? janeiro. É sim. Quando não se lesionou cedo? Final da época, final do ano. Vai ser quase 12 meses. Pois Eu é. achava que ele recebava mais. Pois entrar Isso é a muito com- difícil, porque ainda para mais ele na altura, quando ele se lesiona, ele não é logo operado. Eu acho que o Sporting, tanto que eles não deram informação, eu acho que eles tentam perceber se há possibilidade de reabilitação Já não- sem cirurgia. Do quê? Uma ruptura do ligamento cruzado? Não sabemos, porque na altura ficou, quando se soube que ele se lesionou, teve não pai, foi- 4 ou não 5 foi logo. semanas em que não se percebeu o que é que ele tinha, na realidade. E o que se andou a falar é que havia a possibilidade de se recuperar. Eu também já não me lembro bem da de se história. recuperar Mas sim. sem necessidade A expectativa é que fim do ano ela volte. de operação. E Portanto, o Sporting vai ter aí. Sokolov vai embora. Quem é que vai Sokolov mais? vai embora. Quem é que eu tenho aqui apontado mais? Vai embora O só? vai. Ah, O Bruno Rafael também vai embora. Eu gosto. Surpresa do Bruno Rafael. Sim, sim, essa é uma embora. surpresa do caralho. O Diallo, em princípio, será emprestado. Faz E sentido. depois há aqui algumas dúvidas. João Matos, se continua ou não. O João Matos tem mais um. Espera, já não renovou. Ativou uma cláusula, mas está Tá nas mãos dele. se Pode continua ou não. retirar-se, pois é. Pois é. Pode- há é essa- possível que não, depois Eu diria de que ter. não. Eu diria que não. Eu acho que depois de ontem Vai eu ter que diria ir faca não. e vai jogar todos os jogos 20 minutos. Se o João Matos sair, há sempre Bruno Maior para o lugar dele. O Gonçalo Portugal também não é certo que fica ainda. E se não ficar, o Guilherme Sintra em princípio ficará também. O Pedro Santos vai voltar do Leões, muito por causa da questão Alan Guilherme, para ser ali o terceiro pivô. Terceiro? Sim, o Sporting fica com Ziki, com E o Rocha. Rocha. e e com, Pedro Santos, até voltar o um Alan. craque. Foi à seleção, não foi? Uhum. Na última convocatória. Portanto, vão entrar E Filipe ficam as Valério. dúvidas, não sei, não é? Mas Pauleta e Ruben Freire, sabemos se é para O continuar. Pauleta vai ficar, o Para Ruben Freire. continuar. Há dúvida, mas em princípio também ficará. Pauleta ainda tem 31 anos, pensei que era mais velho, por acaso.
Precisa de sei que um era mais ano velho. de bounce back, o Pauleta. Porque este ano Portanto, não foi tão brilhante. vai Apesar de ter haver, feito 24 gols. mais golos. Olha, se calhar o ano em que, em termos de performance, menos impacto teve, é o ano em que mais golos faz. É o melhor ano de sempre. E a nível esta? de golos. E esta? Pois é. Também não sabia. Portanto, o Sporting vai mexer QB para a próxima época. Sendo que... E pode sempre aparecer alguma oportunidade, não é? No mercado, claro. Isso há rumores sujeitos, aí a Algum correr. dispensado. Exato. Sim. É assim, pelo que nós sabemos, também, há um pacto de não agressão entre Sporting e Benfica de irem buscar diretamente jogadores ao rival. Mas É esse até alguém quebrar. Neste É até alguém caso, quebrar. a situação do Xcala, se acontecer, Não, mas acontece o Xcala porque não o vai... Xcala vai fora. Não, e não é o só E vai depois fora, vai. termina contrato com o Benfica. Pronto, mas, Pois, já, mas essa... termina, mas o Benfica não, o Benfica queria renovar, ou seja, está dentro. Queria? Não. Eu acho que Quem- o Benfica Não, queria não, não. renovar e que o Disseram- Xcala é que não quis continuar. O Eu acho que é ao Xcala, contrário. o Xcala escreve que não teve nenhum convite para continuar. Então, E lembra-te fica o que. aí. Portanto, Assim, atenção. Sim, então é assim, então para mim já nem faz sentido, que é a partir do momento em que um jogador é dispensado e não querem que ele renove, aí já não há qualquer tipo de pacto Não, é de isso. agressão, o a meu pacto ver, não ou tem. seja, Ouvi isso, verdade. essa história antiga do pacto de não agressão entre o Varandas e o Rui Costa a nível das modalidades. Mas isso é até um deles quebrar. Bem, claro, isso é certo, até um deles. certo, mas não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer é, eu pensei que o Xcala, mesmo que o Xcala, o Benfica queria renovar e ele não queria. Na altura o que se dizia era que não. E Era então- o Xcala escreveu isso. E então, sim, quer nesse, dizer que e seja então verdade, nesse não? caso, Sim, certo, e vamos então, confiar no nesse, jogador, não é? então nesse caso, o Sporting não ir buscar o jogador, mesmo ele estando livre, porque o Benfica queria. Agora, se o Benfica não quer o jogador ou não quer É renovar, outra conversa. isso já é diferente. Aí eu acho que Olha, não tem que ir meio aninho a lado nenhum. O Sporting quer, o Xcala quer, não quer vender a casa, como tu dizes. Não, o Xcala Opa, é já. é o que tudo indica, é o que nos dizem, e não é nada dentro dos clubes, como é óbvio, é as nossas fontes. O Xcala vai meio ano ao torpedo da Rússia e volta em janeiro Ok. para o Sporting. Vamos ver se confirma ou não. É um É o rumor. único. Não temos nada confirmado, é aquilo que nós sabemos até agora. É o único. Não vamos falar, porque senão ainda ativam Não, é o cláusulas. único que eu saiba, é o único. Ainda ativam cláusulas como o ano passado, depois de Que eu termos saiba, falado é o de único. Silvestre. Igor, metes aí para o Benfica então para Meto. falarmos. Para Deixa-me Lisboa. dizer só uma coisa. Mais uma, antes de se acabar do Sporting. plantel do Sporting e tudo mais, eu queria dizer, antes de mudarmos, que o Sporting precisa de um guarda-redes, ok? Que chato que o guarda-redes. Era só isso. Acho que E o vais Bernardo... dizer o tal que queres? Não, quem... olha, Tinhas-me posso dito. dizer, acho que... Campeão casaco este fim de semana. Acho que o Cavalcanti, Denis. Denis Cavalcanti Do Kairat. do Kairat era uma boa opção. Achas que Não é superior, sei a Henrique? nível... Nem há comparação, na minha opinião. Nossa Mas até porque Vamos buscar no o jogo de Daniel ao pés, Suji. até porque no jogo de pés é muito melhor. E então, E Sport Lisboa. Eu diria só para terminar que já disse e volto a dizer, se calhar o Bernardo, eu gosto muito do Bernardo, acho que tem muita capacidade, mas estes 2 anos da oportunidade, toda a gente achava que ele ia estar a um nível que não esteve, muitos altos e baixos, ainda pode assentar, como se costuma dizer. Mas já que estamos aqui, eu acho que o André Correia é titularíssimo de Sporting. não Meu acho. Deus do céu. Não acho. Eu também não acho. na minha opinião. Mas atenção, quando tu disseste que o Gugel, com o Gugel o Sporting era campeão europeu, eu ri-me de ti e agora concordo contigo. Portanto, Obrigado. Não sei se era. Fácil. Acho que falta muita coisa. Fácil. Falta mais coisa. Fácil. olha, Tinha Benfica. sido campeão, se não fosse o ano passado era este, ou se não era Benfica. este, era, tinha sido o acho ano que vai mudar muita coisa a questão de ter sido campeão. Porque corria o rumor em março que tudo o que era não formado localmente ia embora. E Acho que não vai fica ser bem realmente. Acho que não vai ser bem assim. Gugiel e Arthur é imperativo que fiquem. Eu acho que ficarão. Diego Nunes também deve ficar, não? O Diego Nunes Diego acho que não. não me surpreende. Acho que que, vai vai embora. ser, acho que vai ser o único a sair até. A não ser que Ah, o o Igor Igor tenha também. mercado em Espanha. Sim. E o Eu acho Jacaré, que o não, Igor- talvez? O Jacaré não conta no como... Wanda, exato, como é formado, português. porque ele teve cá, Entre aspas. chegou cá com Ele muito cedo. 17, ou depois chegou muito cedo. ok. Portanto ficará. O Diego Nunes e o Igor acredito que saiam, tal como o Xcala. E o Xcala eu acho que é um erro histórico do Benfica. Se o Xcala tiver razão na mensagem que O Benfica não publicou- queria renovar. exatamente, acho que é um erro histórico do Benfica. Depois em termos portugueses acho que ficará a base. Em termos de rumores Sim, acho que, de não sai, entrada, acho que não sai mais ninguém. Sim, Dos outros Diria acho que que ficam todos. diria que não. Em termos de entradas,
Há Pelé confirmado vindo do Fundão. Bom reforço. Confirmado por nós. Nós sabemos que vai acontecer. E há muitos rumores. Houve Diego do Barcelona, que já assinou pelo Alula do Mário Silva. Há o Adolfo do Barcelona. Há o Edson do Kairat, que também é tudo rumores. Atenção, tudo rumores. Não temos confirmações nenhumas. Até o Ítalo Rossetti, houve aí um rumorzito que podia ir para o Benfica. Ele que saiu do Braga, já está confirmado a sair do Braga. Portanto, vamos ver o que é que acontece. E há o rumor Pani, que vamos ver o que é que acontece. Nós já falamos aqui a semana passada. Há realmente interesse do Benfica, mas acho que não. Mas para depende já dos valores. Não é nada concreto. Sim, não é nada concreto. Para já não, por agora não há nada acertado, não quer dizer que não possa vir a acontecer. Há aqui a questão Silvestre, porque a Bola lançou a questão do Pani e na notícia dessa notícia do Pani para o Benfica falava-se a questão Silvestre para o Braga, se calhar com um ano de atraso. Mas pronto, há essa questão. Se calhar e aí vamos ver o que é que acontece aí com a possibilidade de Cucci. Sim. Pois o Coutinho não tem jogado. Fala-se muita coisa, não tem jogado. Sim, durante a época, no início da época, foi muito importante. Foi dos melhores jogadores do Benfica e nós falámos aqui, que foi o que lhe deu a chamada à seleção. Dava muito jeito na altura. Eu acho que é o ala mais diferenciado do Benfica, sinceramente. Mais de eu acho que é o ala mais diferenciado da primeira divisão. De 1 para 1, sim. Porque para 1 e para cima. Ele falta-me a palavra. Abre latas. Sim, mas não era aí que eu queria. Desconcertante. Sim, tu nunca sabes. É um jogo onde é que ele vai. Olha, vamos ver o que é que acontece. Ou um Anderson Fortes. Gosto muito também. Ora bem, a época está terminada. Só mandar um abraço ao Mr. Nuno Dias, que perguntou por nós na conferência, para nós não nos esquecermos de dizer que ele deu os parabéns ao Benfica. E deu, é verdade. Também mal era. Alguma vez o Frederico Varandas e o Rui Costa também deram os parabéns um ao outro e depois foi só comunicados a seguir à final da taça e a seguir ao final do comunicado. Portanto, grande abraço ao Mr. Nuno Dias. pelo comunicado, é isso? Não, que comunicados, não chega comunicados. Mas partiram lá um vidro, não é? Partiram lá um vidro. Tudo o que seja comunicados os clubes podem meter que nós não vamos fazer. Tudo partiram lá um vidro, não sei o que aconteceu, foi no 3-2. Não vi, por acaso não. Não viste não o vidro, portanto... já ouvi dizer que tinha sido os jogadores do Benfica, depois já ouvi dizer alguém partiu. Foram os adeptos de Sporting. Portanto, é no 3-2. Um jogador do Benfica, que é o burro. Claro, sofre o golo, vira-se para trás, bate, qual é o mal? Tiago. Aquilo é acrílico, meu. E o que tem? O problema é que já se partiu muitas vezes aqueles vidros. Se calhar não são assim tão bons quanto isso. Tiago, não é? É que já não partir um acrílico ao burro é de homem. Já não é nem primeira nem segunda vez. Nem terceira, acho que se partem os vidros ali. Eu percebo, mas partir um acrílico daqueles ao murro é de homem. Terá sido um homem forte a partir. Eu acho que foi, provavelmente, nos festejos do 3-2. Alguém mandou lá um pontapé. Também pode ser. Tanto é que a polícia vai toda para lá para empurrar os adeptos de Sporting para trás. Mas é o que é, pronto, é o que é. Mas então, grande abraço ao Mr. Nuno Dias, que é uma pessoa apreciadíssima aqui no nosso painel. Por mais que acho que não. É o meu treinador favorito. Aliás, eu já cheguei a dizer, quando o Ruben Amorim saiu do Sporting, Nuno Dias devia ter assumido as duas modalidades, futebol e futsal, ver o que é que dá para fazer. Apesar dele achar que realmente nós não gostamos dele, mas gostamos e muito. E pronto, é o melhor treinador do mundo, continua a ser. E agora é reinventar-se. Ele também não ia ser campeão todos os anos, senão também não tinha piada, né? Agora tem que, como se diz na gíria, tem que ser, não é a presa, é o caçador. Agora o Sporting vai ser o caçador, que já não é caçador há 4 anos. Mesmo para quem anda assim nesse alto nível, quer ganhar sempre, claro que mas quando há assim uma coisinha destas, vem ali outra vez aquele friozinho na barriga de... E há aquela coisa de dizer aos jogadores, malta, lembra-se que aconteceu no ano passado, perdemos em casa, temos que ir para cima deles. É nada melhor do que uma derrota, uma humildadezinha para... E até podem usar a tática Canabarro, que é pegar em trechos do 5-4 para Tu queres falar do Apostase, né? Eu acertei no resultado certo do jogo de ontem. Gonçalo. O jogo de ontem. Temos aí gravado desde o início, não era? Eu sempre disse. Que é a história do... Não eu é como sempre começa, disse, não é como começa, é como acaba. E aos poucos, e mais. Fiquei em 7º, estava em 3º. E como eu esqueceste dos playoffs. E estive, neste mês que estive em casa, não fiz nada. Não fosses ir para casa. Está bem, não fiz nada. E ainda assim fiquei a apenas 13 pontos do pódio. Muito bem.
Eu fiquei em 15º. Contaste à tua mulher Muito que eu bem. andei a E ensinar mais, acertei, fiquei em a dar 15º. a tagarela ao ChatGPT. Não. Fiquei em 15º porque acertei no resultado e fiz 20 pontos neste último jogo, porque estava terrível. Eu esqueci. Ei, a Paula ficou à tua frente. Ficou à minha frente, é verdade. Olha, a Paula também E esteve eu- em casa e ficou à frente do E eu, Igor. como o Mister João grande Tiago, Olha, e Fiquei também ali fiquei, para a Paula. também acertou no resultado. Um grande beijinho para a Paula. fiquei Tenho ali um muitas ponto à saudades. frente do Mister João Tiago. Um pontinho. Luta. E Mister. o Rui Filipe Cunha já tinha E ganho. olha, o Mr. isso. João Tiago dizia que o Sporting ia ser campeão. E eu também pus. É, 4-2. Só eu e a Paula é que metemos. Olha, eu e a Paula aqui, os dois. O mesmo resultado. Boa. Vê quem é que ganhou a jornada já agora? Deu para os 20 Tu e a primeiros. Paula ganharam. Como é que eu vejo isso? Vai para cima? Para cima. Para cima, para cima. E agora? Classificação? Classificação. Oh, deve estar um monte de gente empatada lá na frente. Espera, não é classificação, desculpa. Vai, tens que ir ao teu. O meu, Ah, não, é ali no geral. geral, E jornada última. 33. Um monte de gente. Não, olha. Olha, 4 4 pessoas. só. O ataque contra-ataque e o Buja do Buja Patias. do Patias. E o Patias. Ele joga, acho. E a Paula Ainda e joga. o Igor Estava acertaram em o resultado. Itália. A Chigás. Aonde? Ali, dois Logo-se. abaixo de ti. Aí 12. 12 quer dizer que faz o quê? Aí acerta a tendência e acerta o... Nada. É um gol diferente. É É um isso. gol de diferença, exatamente. Olha, também Tinha o apostou, Joker. também apostou na vitória do Sport. Claro que tinha Joker. Não, todos mas tu tinham não. Joker. Mas tu não Ai, não assuma. não assumes. É uma Se tu não a vergonha. selecionares lá. Olha, É uma vergonha. Isso é 0-0 com é uma vocês. vergonha. Isso é com vocês. Bem, mas amigos, vamos embora. O que é que eu ia dizer? Portanto, como é que estamos para... Ainda não estamos. Ainda não Vou estamos. Avisar mais uma vez que Rui Filipe Cunha não vens cá este ano, Vais mas cá está para o ano. prometido que Está prometido. início da próxima época, quando fizermos o Temos o número podcast, dele? temos Vamos já. o Instagram, eu tenho o Instagram. E a gente fala para que se combinar para vir cá. Não vamos poder fazer já Não, informámos já, no já anterior, não dá, já não dá. porque só temos mais 2. Para a semana A, não sabemos qual é que é, mas um haverá. Mas não sabemos qual é que é o tema, mas haverá. E pronto, e portanto depois a gente fala mais lá para a frente e vamos embora. Temos mais alguma coisa? Não? Parabéns ao Benfica, campeões. Grande época, Grande grandes época. finais, Grandes 5 finais. grandes finais. Até para o ano. Até para o ano não, ainda. Ainda há o quê? O que Até é que para o ainda ano a Liga Placar, ainda há mais 2. há seleções por aí? Não. Quer dizer, há seleções É tudo sempre, férias, semana pá. a semana, tudo durante a férias. época. No verão, não. Está tudo de férias. É isso. Portugal ganhou no Sub-19, a Futsal Week. Eu vi Ainda o bem. torneio lá, o Catita disse isso na transmissão disso. Mais Eu uma pensava que informação ele muito estava ali. útil. Final de E o Benfica tinha acabado de marcar e ele a falar do o futsal. Marlino Sub-19. vai jogar Supertaça, malta, ok? É verdade, o Foi Marlino não expulso. joga Supertaça. Marlino não joga Supertaça. Vamos embora. Vamos embora. Supertaça, Sporting Benfica. Vamos embora. Se tiverem dúvidas como é que isto faz, é sempre 5 para 4. Temos de apostar mais no 5 para 4. Opa, o futsal para mim só faz sentido se for 5 para 4.